Fala, turma! Finalmente acabou aquela ressaca pós-US Open. Indian Wells está a pleno vapor no deserto da Califórnia. E a gente vai falar, evidentemente, bastante sobre o torneio de Indian Wells, sobre esse ATP 1000, que para muitos é o quinto Grand Slam, chaveamento de 128 atletas. Enfim, é gigantesco. Mas antes da gente falar sobre Indian Wells, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas notícias que movimentaram os últimos dias aqui, especialmente no que diz respeito ao Djokovic. E aí eu separei dois pontos para tratar aqui com vocês. O primeiro, parece que o Djokovic já marcou aí uma data para retorno às quadras. Há poucos dias eu soltei um vídeo para vocês aqui, onde eu afirmava / questionava se Indian Wells seria a única ausência do Djokovic até o final do ano, ou se ele, assim como outros atletas, deixaria para voltar apenas em 2022 no Australian Open. Pois bem, uma ATP 1000 de Paris, que acontece em novembro, soltou o seu chaveamento, soltou a sua relação de inscritos. E o Djokovic, como número 1 do mundo, evidentemente aparece no topo ali do chaveamento como um participante, como um integrante do ATP 1000 de Paris. E aí vocês podem perguntar, pô Vila, mas por que você está falando parece que você está meio na condicional se o nome do Djokovic está ali? Isso não é oficial? Mais ou menos, turma. Vale lembrar que essas inscrições para esses torneios, elas são feitas com muita antecedência. Eu não lembro exatamente o período exato, mas ali por volta de um mês. Então, se vocês lembrarem, eu até vou deixar aquele vídeo que eu citei aqui no card para vocês. O Djokovic aparecia também na lista de Indian Wells, porque você tem que se inscrever, você simplesmente se inscreve e nesse prazo de um mês, 40 dias, você vê o que acontece. Então, por exemplo, o Djokovic estava inscrito, a Ashleigh Barty estava inscrita, a Aryna Sabalenka estava inscrita, só que por motivos diferentes, o Djokovic resolveu descansar, a Ashleigh Barty resolveu descansar, a Sabalenka pegou Covid, eles não puderam integrar o chaveamento definitivo. Então por isso que a gente sempre fica com o pé atrás. O fato do nome do Djokovic estar na lista de Paris não quer dizer ainda necessariamente que ele vai disputar o torneio. Imagino que daqui a pouco ele deve soltar nas suas redes sociais um comunicado confirmando a presença dele. Mas por enquanto a gente fica nessa expectativa. O que por outro ponto de vista é legal, porque imagino que se ele não tivesse a intenção de disputar o ATP 1000 de Paris, ele já teria notificado a organização para retirar o nome dele. Então, na pior das hipóteses, o sérvio está considerando a possibilidade de voltar às quadras na capital francesa. Só lembrando, o ATP 1000 de Paris é disputado em piso rápido, até um pouquinho mais rápido do que a gente viu em Nova York, no US Open. A gente viu também na Laver Cup, né, um piso rápido, mas mais lento, e mais lento ainda em Indian Wells. Então, aquela tendência que eu já comentei com vocês de deixar o tênis cada vez mais lento, atender às expectativas do público, especialmente quem acompanha pela televisão. Outro ponto, falei que eu tinha dois pontos em relação ao Djokovic, o outro ponto foi uma entrevista que o Tony Nadal, o tio do Rafael Nadal e ex-treinador do gênio espanhol das quadras de saibro, deu falando exatamente sobre quem seria o melhor jogador de todos os tempos, na opinião dele. E aí o Tony Nadal explicando que se você considerar os números, esse título vai para o Djokovic ou para o Federer, que o Nadal, neste momento, ele não tem números para brigar por esse título com esses dois atletas. E se a gente analisar, eu também já publiquei um vídeo para vocês um tempo atrás aqui, vou colocar na descrição, vou colocar aqui no card também, sobre o fato do Djokovic ser ou não ser o melhor de todos os tempos, o que o pessoal chama de GOAT, né? The Greatest of All Time. E por que eu fiz esse vídeo? Por que o Tony Nadal volta a esse assunto? Porque na frieza dos números, e aí que eu tô falando independentemente do estilo de jogo, de quem você admira, de quem te encanta, se a gente se prender única e exclusivamente à frieza dos números, os números do Djokovic hoje são superiores. Então, parece que é uma discussão deliciosa, saborosa e longe do final. E que só deixou uma pimentinha a mais com essa declaração do Tony Nadal. E outro ponto que eu queria trazer para vocês é em relação à volta do Rafael Nadal ao circuito e
quanto tempo que ele imagina que o seu sobrinho, o seu ex-pupilo, ainda tem de rendimento em alto nível nas quadras. Segundo o Tony Nadal, vou colocar até aqui na tela para vocês, assim que voltar, lembrando que o Nadal se recupera, faz fisioterapia por causa de um problema no pé direito, já o incomoda há pelo menos 15 anos e dessa vez parece que chegou num nível que realmente estava intolerável. Segundo o Tony Nadal, se o Nadal conseguir se recuperar e é o que a gente espera que aconteça de forma plena, assim que ele volte, ele deve ter ali mais 2 ou 3 anos de tênis em altíssimo nível. E o que a gente chama, num caso desse, de alto nível? Brigando por títulos, né? Não só em Roland Garros. Então perceba que aquela disputa que a gente fala tanto aqui entre Federer, Djokovic e Nadal para ver quem é o maior vencedor de Grand Slams da história, neste momento os três estão empatados com 20 conquistas. Eu acredito que o Federer não fatura mais Grand Slams, como eu já deixei claro para vocês aqui em algumas oportunidades. O Djokovic, eu acredito que chegue ali aos seus 24, 25. E agora, se tudo correr como a expectativa do Tony Nadal aponta, que o Nadal ainda possa beliscar alguns torneios, a briga vai ser interessante entre Nadal e Djokovic. Mas enfim, deixa aqui no espaço de comentários o que vocês pensam sobre essa briga, a quantos, se vocês acham, se vocês concordam comigo que o Federer não vence mais Grand Slam, e qual é o palpite de vocês para o número total de Grand Slams, tanto do Djokovic quanto do Nadal. E claro, deixando aquele recadinho básico do YouTube, se você curte esse conteúdo voltado especialmente para tênis, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que batem uma bola, que gostam de falar sobre tênis. Como eu sempre digo para vocês, a gente precisa mostrar e explicar e desenhar para o YouTube que aqui no Brasil o mercado de esportes não é só futebol. Evidentemente é o principal esporte, mas a gente não pode ser tratado como uma cultura monoesportista. Então, cada gesto simples de vocês, como deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, isso indica para o YouTube que vocês estão curtindo o conteúdo, que esse conteúdo, esse assunto é relevante. E aí eu não peço só like e se inscrever no Papo Reto, aqui no nosso canal. Todo canal que vocês frequentam aí sobre tênis, seja qual for o foco dele, instrução, história, dicas de como bater na bola, tem muita gente boa que se dedica a isso aqui no YouTube, também deixa um like para a pessoa, se inscreve no canal, a gente precisa fortalecer não só o Papo Reto, o mercado de tênis de modo geral aqui no YouTube. Legal? Valeu, turma. Então vamos falar agora diretamente sobre o chaveamento, sobre alguns pontos que eu achei interessante nesse início de Indian Wells. Bom, evidentemente, como eu já falei para vocês algumas vezes, não tinha como tirar o protagonismo da Emma Raducanu nesse Indian Wells. Depois da campanha que ela fez no US Open, saindo do qualifying, disputando 10 partidas, não perdeu um setzinho sequer e sendo coroada como um título, uma história como essa, a primeira que saiu do qualifying e conseguiu chegar a um título de Grand Slam, depois de uma história como essa não tem como você não colocar os holofotes nessa atleta. E aí ficava aquela questão, será que ela é tudo isso mesmo? Será que foi um momento muito especial da vida dela, da carreira dela? Será que ela tem condições técnicas, táticas, físicas, mentais para se manter nesse patamar durante muito tempo? Aí aquela história, a Indian Wells vai responder. Não necessariamente, turma. A resposta não vem obrigatoriamente no torneio seguinte. Tanto que a Emma Raducanu perdeu. E perdeu na estreia. Perdeu para Alexandra Sasnovich, a bielorrussa. Vou deixar aqui embaixo o placar para vocês. Aqui, ó. 6-2, 6-4. E aí vocês vão falar assim, poxa vida, tá vendo? Foi só um acidente de percurso, um acaso. Ela não é nada disso. Não é bem assim. Quando eu falo para vocês que a resposta não pode ser retirada do evento seguinte, do torneio seguinte, é porque a gente está falando de uma pessoa, de uma garota de 18 anos. A coisa mais natural do mundo nessa idade, e aí não é só do atleta, de qualquer um de nós, é você oscilar, é você ter comportamentos irregulares, você está se conhecendo ainda fisicamente, emocionalmente, você não está plenamente desenvolvido. Imagina passar por essa mudança de vida como foi a da Emma Raducanu, quando você sai de 150 do ranking para 22 em 2 semanas.
entrando no chaveamento, sendo convidada para todas as festas glamourosas que tem por aí, dando entrevistas de manhã, à tarde e à noite, sendo capa das principais revistas, dos jornais, dos sites, enfim, sendo o foco da atenção do mundo. Então é muito difícil esses primeiros dias, esses primeiros momentos após uma conquista tão grandiosa quanto foi a do US Open. Então é necessário dar um tempo para ela se acostumar a essa nova realidade. Aí sim a gente vai analisar como ela vai reagir. Se ela não é a melhor jogadora da história porque conquistou o US Open, ela também não vai ser mais uma mediana porque caiu na primeira rodada de Indian Wells. Então é necessário ter um pouquinho mais de parcimônia, de calma, de tranquilidade, de paciência para fazer esse tipo de análise. Porque, de novo, é uma pessoa de apenas 18 anos. Então vai oscilar. Dentro e fora da quadra é a coisa mais normal do mundo. Por outro lado, a Leylah Fernandes, que fez a final e foi derrotada pela Emma Raducanu no US Open, estreou muito bem. Ela bateu a francesa Alizé Cornet. O resultado está aqui embaixo. E aí sim, algo que eu quero trazer para a reflexão de vocês. Assim que terminou o US Open, fiz um vídeo aqui falando da final feminina e me atrevi a dizer o seguinte, que o estilo de jogo da Emma Raducanu era mais limitado do que a da Leylah Fernandes, que a Leylah Fernandes tinha um repertório de golpes melhor do que o da Raducanu. E quando eu digo um repertório de golpes, o que é? A Emma Raducanu, basicamente no US Open, ela batia todas as bolas, invariavelmente, era só pancada. E nesse caso, quando a fase é boa e as bolas entram, você não precisa de tanta variação. Tá dando certo? Pau na bola, desce o sarrafo. E foi exatamente o que ela fez. Só que aí vem a questão. E no momento que a bola não entrar com tanta precisão assim, o que você faz? Aí você precisa de variação de jogo. E foi o que a gente viu na estreia da Emma Raducanu. Ela jogou da mesma forma, sem variação de jogo, e aí seja por uma expectativa, seja por um nervosismo, uma coisa é você entrar numa competição sem expectativa, sem pressão nenhuma, sua e de quem está em volta. A outra é você entrar como campeã de um Grand Slam, todo mundo olhando para você, cobrando de você ou esperando de você uma performance digna de gala. E aí a pessoa sente. E é nesse momento que a bola batida não necessariamente vai entrar como entrou na grande campanha que você fez no torneio anterior. E no momento em que a Emma precisou de uma variação, precisou trocar mais bolas, precisou de um slice, precisou de um drop shot, ela não teve isso no repertório. Ao contrário da Fernandes, que contra a Alizé Cornet não só mostrou mais repertório, como mostrou evolução em um ponto em que faltou a ela um pouquinho, especialmente na final do US Open, que foi potência nos golpes. A gente viu a Leylah Fernandes batendo e batendo muito forte. E quando precisou cadenciar o jogo, e quando precisou de um slice, e quando precisou de um drop shot, também tinha à disposição ali. Mas enfim, turma, e vocês? O que vocês pensam sobre tudo isso? Então vamos lá, a gente tem para discutir aqui no espaço de comentários aqui embaixo. Se vocês acreditam que o Djokovic volte no ATP 1000 de Paris em novembro. Se vocês acham que o Nadal, ao voltar, ao regressar ao circuito, ele tem mais 2 ou 3 anos de tênis de altíssimo desempenho, como espera o tio dele, o Tony Nadal. Como disse o Nadal, como disse o Tony Nadal, se a gente apelar para os números, a briga pelo GOAT, pelo melhor de todos os tempos, fica restrita a Federer e Djokovic? E finalmente, o que vocês pensam sobre esse momento da Emma Raducanu? Saiu de uma conquista de US Open para uma eliminação na primeira rodada de Indian Wells. O que isso representa? Vocês conseguem tirar alguma conclusão a respeito disso? Ou também preferem esperar um pouquinho para ver o que acontece? Deixa todas as reflexões, as opiniões de vocês aqui no espaço aqui embaixo de comentários. E de novo, como eu sempre falo para vocês, se a gente trouxe alguma informação, alguma reflexão interessantes para vocês, por favor, considere deixar um like para a gente, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Maravilha, turma! Mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.